rodando deliciosamente, ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros. De 1000 velas de todas as cores. E carruagens desfilavam reluzentes, com uma coroa portinhola, o cocheiro teso, de libré, sopeando parelhas de cavalos. Grandes e intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder de vista, acumuladas de iguarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas, de taça em punho, brindando o anfitrião. E, porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído namorador e fátuo, ficava deslumbrado com o seu próprio sonho. Tudo aquilo, que agora lhe deparava o delírio, até aí só lhe passará pelos olhos. Ou lhe chegará aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados, que os seus grosseiros sentidos repeliam, um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas. Um quadro de manchas pálidas, sussurrantes, sem firmezas de tintas, nem contornos, em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela, só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente, acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo se ia esclarecendo e tudo se aclarava, num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestra de baile, onde se distinguiam instrumentos, e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas, em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira, completa, real, descortinou-se amplamente defronte dos seus olhos fascinados, uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro. Uma vida de palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de titulares milionários, e homens de farda bordada, a quem tratava por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos em mangas de camisa, ali era o senhor barão. O barão do ouro. O barão das grandezas. O barão dos milhões. Vendeiro. Qual? Era o famoso, o enorme capitalista. O proprietário sem igual. O incomparável banqueiro, em cujos capitais se equilibrava a terra, como imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E viu-se logo montado a cavaleiras sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas, na cabeça uma coroa de rei, e na mão um cetro. E logo, de todos os cantos do quarto, começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas, e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial, e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome, e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça. E paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua, e rápidos comboios a vapor atravessam-no todo, de um lado a outro, como se o cosessem com uma cadeia de vagões. Mas, de repente, tudo desapareceu com a seguinte frase: acorda, seu João, para ir à praia. São horas. Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe, que ela tinha de preparar para os seus fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca aos empregados a
Menor compra dinheiro, nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam 4 da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. Às 6 estava de pé. Defronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente, mudaram-se as cortinas. Armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música, em frente à porta do sobrado, tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com o lenço, acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isto com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro: qual seria o melhor e o mais acertado, ter vivido como ele viverá até ali, curtindo privações, em tamancos e mangas de camisa, ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando à farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo. Mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos. Sacrificar uma boa porção de contos de réis, tão penosamente acumulados, em troca de uma teteia para o peito? Teria ânimo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família, e cercando-se de amigos. Teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros, quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria. E, caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unir-se a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado como o do Miranda e volver-se titular, estaria apto para o fazer? Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Sem nunca ter vestido um paletó, como vestiria uma casaca? Com aqueles pés, deformados pelo diabo dos tamancos, criados à solta, sem meias, como calçaria sapatos de baile? Suas mãos, calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? E isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros, em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas? Como se arranjaria para conversar, sem dizer barbaridades? E um desgosto negro e profundo assoberbou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse ajuntar dinheiro, e mais ainda, sem saber para que com que fim, acabaram azedando-lhe de todo a alma e tingindo de fel a sua ambição e despolindo o seu ouro. Fora uma besta! Pensou de si próprio, amargurado, uma grande besta. Pois não. Porque em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão. Porque, como eles, não aprenderá a dançar e não frequentar sociedades carnavalescas, e não fora de vez em quando a rua do ouvidor e aos teatros e bailes, e corridas e a passeios? Porque se não habituara com as roupas finas, e com o calçado justo, e com a bengala, e com o lenço, e com o charuto, e com o chapéu, e com a cerveja, e com tudo que os outros usavam, naturalmente, sem precisar de privilégio para isso? Maldita economia! Teria gasto mais, é verdade. Não estaria tão bem. Mas,
ora a Deus. Estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse. Seria um homem civilizado. Você deu hoje para conversar com as almas, seu João? Perguntou-lhe Bertoleza, notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe. Não me amole você também. Não estou bom hoje. Ó gentes! Não falei por mal. Credo. Está bem. Basta. E o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar. Contudo, arranjou logo uma pega, à entrada da venda, com o fiscal da rua. Pois ele era lá algum parvo, que tivesse medo de ameaças de multas. Se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna, como costumava fazer com os outros, que experimentasse, para ver só quanto lhe custaria a festa. E que lhe não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta. Era andar. Pegou-se depois com a machona, por causa de um gato. Desta, que, a semana passada, lhe fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava defronte das tinas vazias, encolerizado, procurando pretextos para ralhar. Mandava, com um berro, saírem as crianças de seu caminho, que praga de piolhos. Arre, demônio! Nunca vira gente tão danada para parir. Pareciam ratas. Deu um encontrão no velho Libório. Sai tu também do caminho, fona de uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este, que já não presta pra nada. Protestou contra os galos de um alfaiate, que se divertia a fazê-los brigar, no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta. Vituperou os italianos, porque estes, na alegre independência do domingo, tinham à porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja, que eles comiam tagarelando, assentados sobre a janela e a calçada. Quero isto limpo! Bramava furioso. Está pior que um chiqueiro de porcos. Apre! Tomara que a febre amarela os lamba a todos. Maldita raça de carcamanos! Hão de trazer-me isto asseado ou vai tudo para o olho da rua? Aqui mando eu. Com a pobre velha marciana, que não tratara de despejar o número 12. Conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava a choramingar e maldizer-se, monologando com persistência maníaca. Não pregou o olho durante toda a noite, saíra e entrará na estalagem mais de 20 vezes, irrequieta, ululando, como uma cadela a quem roubaram o cachorrinho. Estava apatetada, não respondia às perguntas que lhe dirigiam. João. Romão falou-lhe, ela nem sequer se voltou para ouvir. E o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar 2 homens e ordenou que esvaziassem o número 12. Os tarecos fora. E já. Aqui mando eu. Aqui sou eu o monarca. E tinha gestos inflexíveis de déspota. Principiou o despejo. Não. Aqui dentro não. Tudo lá fora. Na rua. Gritou ele, quando os carregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana. Lá fora do portão. Lá fora do portão. E a mísera, sem opor uma palavra, assistia ao despejo acocorada. Na rua, com os joelhos juntos, as mãos cruzadas sobre as canelas, resmungando. Transeuntes paravam a olhá-la. Formava-se já um grupo de curiosos. Mas ninguém entendia o que ela rosnava, era um rabujar confuso. Interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça, triste e automático. Ali perto, o colchão velho, já roto e destripado, os móveis desconjuntados e sem verniz, as trouxas de mulambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso. Tinham, tudo amontoado e sem ordem, um ar indecoroso de interior de quarto.
de dormir, devassado em flagrante intimidade. E veio o homem dos 5 instrumentos, que, aos domingos, aparecia sempre, e fez-se o entre-sai dos mercadores e lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio, e os tabuleiros de roupa engomada, que saíam, cruzaram-se com os sacos de roupa suja, que entravam, e Marciana não se movia do seu lugar, monologando. João Romão percorreu o número 12, escancarando as portas, a dar arres e empurrando para fora, com o pé, algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficará abandonado. E a enxotada, indiferente a tudo, continuava a sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos tinha-os ainda relentados na sua muda fixidez. Algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando, agora de novo compungidas, e faziam-lhe oferecimentos. Marciana não respondia. Quiseram obrigá-la a comer, não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma, parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome repetidas vezes, ela persistia no seu ininteligível monólogo, sem tirar a vista de um ponto. Cruzes. Parece que lhe deu alguma. A Augusta chegará-se também. Teria ensandecido? Perguntou a Rita, que, a seu lado, olhava para a infeliz, com um prato de comida na mão. Coitada! Tia Marciana! Dizia a mulata. Não fique assim. Levante-se. Meta-os seus trens pra dentro. Vá lá pra casa até encontrar arrumação. Nada. O monólogo continuava. Olhe que vai chover. Não tarda a cair água. Já senti 2 pingos na cara. Qual? A bruxa, a certa distância, fitava-a com estranheza, igualmente imóvel. Como um efeito de sugestão. Rita afastou-se, porque acabava de chegar o Firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. O amigo das dores também veio. Deram 3 horas da tarde. A casa do Miranda continuava em festa animada, cada vez mais cheia de visitas. Lá dentro a música quase que não tomava fôlego, enfiando quadrilhas e valsas. Moças e meninas dançavam na sala da frente, com muito riso, desarrolhavam-se garrafas a todo instante. Os criados iam e vinham, de carreira, da sala de jantar à despensa e à cozinha, carregados de copos em salvas. Henrique, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela, impaciente por não ver Pombinha, que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Leone. João Romão, depois de se razinar na venda com os caixeiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem queixando-se de que tudo ali ia muito mal. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física aliás o intimidara sempre. Era um relaxamento. Aquela porcaria de serviço. Havia 3 semanas que estava com uma broca à toa, sem atar, nem desatar, afinal aí chegará o domingo e não se havia ainda lascado fogo. Uma verdadeira calaçaria. O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo. Perdia noites no samba. Não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeiçado por ela. Não tinha jeito. Piedade, ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem, saltou em defesa deste com 2 pedras na mão, e uma contenda travou-se, assanhando todos os ânimos. Felizmente, a chuva, caindo em cheio, veio dispersar o ajuntamento, que se tornava sério. Cada um correu para o seu buraco. Num alvoroço exagerado, as crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras, por pagode, gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão, a espernearem, fingindo que nadavam. E lá defronte, no sobrado, ferviam brindes, enquanto a água jorrava copiosamente, alagando
O pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão de Miranda. Era um convite para lá ir à noite tomar uma chávena de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obséquio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia, mas logo depois voltou-lhe a cólera com mais ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje, uma provocação. Porque o Pulho convidará, devendo saber que ele de certo lá não ia. Para quê, se não para o enfrenesiar ainda mais do que já estava? Seu Miranda que fosse à tábua com a sua festa e com os seus títulos. Não preciso dele para nada, exclamou o vendeiro. Não preciso, nem dependo de nenhum safardana. Se gostasse de festas, dava-as eu. No entanto, começou a imaginar como seria, no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite, e figurou-se bem vestido, de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhantes, e viu-se lá em cima, no meio da sala, a sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável, sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico, cheio de independência. E adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias, os óculos curiosos das velhas assestados sobre ele, procurando ver-se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação. Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou aos repelões a Bertoleza e, quando, já às 5 horas, deu com a Marciana, que uns negros, por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. Ora bolas! Pra que diabo me metem em casa este estupor? Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. Isto aqui não é acoito de vagabundos. E, como um polícia, todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole de Paraty, João Romão voltou-se para ele e disse-lhe: camarada, esta mulher é gira. Não tem domicílio, e eu não hei de, quando fechar a porta, ficar com ela aqui dentro da venda. O soldado saiu e, daí a coisa de 1 hora, Marciana era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente. Os cacaréus foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão. E a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo. Entretanto, a chuva cessou completamente, o sol reapareceu, como para despedir-se, andorinhas esgaivotaram no ar, e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo. Nas salas do barão a festa engrossava, cada vez mais estrepitosa, de vez em quando vinha de lá uma taça quebrar-se no pátio da estalagem, levantando protestos e surriadas. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com o crepúsculo, e o samba rompeu mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forró-bodó valente. A Rita Baiana essa noite estava de veia. Para a coisa, estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou. E cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o firmo, bêbedo de volúpia, enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se, e no momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O mulato não ouviu, mas notou o cochicho e ficou, de má cara, a rondar disfarçadamente o rival. O canto e a dança continuavam todavia, sem afrouxar.
Entrou a das dores. Neném, mais uma amiga sua, que fora passar o dia com ela, rodavam de mãos nas cadeiras, rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas, no acompanhamento do ritmo requebrado da música. Quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho a Rita, firmo. Precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Mas, lá pelo meio do pagode, a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo, requebrando os olhos. Firmo, de um salto, aprumou-se então defronte dele, medindo-o de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo, também posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se. Logo, fez-se um profundo silêncio. Ninguém se mexeu do lugar em que estava. E, no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capitoso luar de abril, os dois homens, perfilados defronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules. Punho de quebrar um cocô com um murro, era força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracajá, e era força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um, sólido e resistente, o outro, ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Senta! Senta! Nada de rolo! Segue a dança, gritaram em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavouqueiro afastou-a com um empurrão, sem tirar a vista de cima do mulato. Deixa-me ver o que quer de mim este cabra! Rosnou ele. Dar-te um banho de fumaça, galego ordinário! Respondeu firmo, frente a frente, agora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar, e bamboleando todo o corpo e meneando os braços, como preparado para agarrá-lo. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas, rapidamente. Firmando-se nas mãos o corpo suspenso, a perna direita levantada e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. Canalha! Berrou o possesso, e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato, quando uma cabeçada o atirou no chão. Levanta-se, que não doem defuntos! Exclamou o firmo, de pé, repetindo a sua dança de todo o corpo.